Olá pessoal, estamos de volta com mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. Depois que julho começou com 2 ciclones extratropicais e tivemos uma subida significativa na ENA na região sul, vamos ver os destaques do decorrer dos últimos dias depois que essas instabilidades todas diminuíram. Não é mesmo, Gui? Mais uma vez de home office, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Isso aí, Elô, mais uma vez de home office. Vamos ver aí os destaques da semana da revisão do PMO de julho. Vamos lá para o vídeo de hoje. Começando a nossa apresentação de hoje, mostrando os destaques dos sistemas meteorológicos desde o último dia 11 de julho sobre a região sul do país. Então tivemos aí no comecinho do mês grandes destaques relacionados à formação de sistemas, mas depois disso, no último final de semana, tivemos a passagem de uma frente fria pela região sul, que não contou com grande suporte dos ventos em níveis médios e altos da atmosfera. Por isso, ela só conseguiu organizar pancadas de chuva forte, inclusive temporais entre áreas do extremo norte gaúcho e sudeste de Santa Catarina. Foram nestas áreas que começamos aí a semana com o registro de maiores acumulados de chuva. Essa frente fria continuou avançando em direção ao sudeste do Brasil, onde provocou chuva mais expressiva no litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Para as áreas do interior paulista não tivemos nenhum registro de chuva expressiva, como da última vez, que aconteceu no Paranapanema, no Tietê. Desta vez não tivemos o sistema meteorológico provocando chuva com grande expressividade aí na região. E agora, no decorrer das últimas 24 horas, temos aí um fluxo de ar quente e úmido descendo da região sul do país, passando pela altura aí do Paraguai, em direção ao extremo sul do Brasil. E isso está favorecendo a formação de algumas pancadas de chuva, nuvens carregadas, justamente em cima do Rio Grande do Sul. A gente vai ver que no decorrer dos próximos dias, essas instabilidades não conseguem avançar muito pelo centro-sul do país. No próximo mapa, a gente já consegue identificar, isso que eu comentei da passagem da frente fria aí por volta do dia 11. Ela provocou chuvas de mais de 40 milímetros, principalmente ao norte da bacia do Uruguai, pegando parte aqui do sudeste de Santa Catarina. E com relação ao que estava sendo previsto pela previsão oficial do ONS com remoção de viés, a chuva foi um pouquinho acima do que estava previsto, principalmente para essa região aqui de divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Outro destaque nesse mapa é que ao longo desta semana tivemos um erro de medição aí que vem sido corrigido aí pelos dados do MERGE, justamente em cima aqui ao norte da bacia do Tocantins. A gente tem esses dados aqui considerados como um erro, porque não teve nenhuma chuva. As imagens de satélite da região não mostram nenhuma chuva expressiva. Se a gente passa para o próximo mapa para checar o desempenho da previsão Ampere, a gente vai ver que ele subestimou um pouquinho menos essa chuva que caiu aqui no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, mas ele acabou colocando uma chuva em cima aqui do Jacuí, um pouquinho mais ao sul do Rio Grande do Sul, que acabou não acontecendo quando a gente bate o olho nos dados observados. Então isso quer dizer que fazendo a melhor média, a melhor estatística de combinação entre os modelos, houve uma superestimativa do que aconteceu um pouquinho mais nas áreas centrais e sul aí do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Para grande parte do Brasil Central, a massa de ar seco predominando garantiu que não tivéssemos grandes desvios aí de chuva em grande parte do Sudeste e Centro-Oeste. No extremo norte do Brasil e faixa leste e nordestina, como é comum nessa época do ano, as chuvas continuaram. Agora a gente vai ver o impacto de tudo isso na energia natural afluente, A gente teve uma subida significativa no comecinho do mês de julho aqui, entre áreas do sudeste, por conta de uma chuva que conseguiu chegar ali, principalmente na região do Paranapanema, mas agora, voltou a andar em linha com as últimas revisões, voltou a cair, e essa taxa de recessão é natural da região durante essa época do ano. Para a região sul do país, a gente consegue identificar que tivemos aquela subida muito significativa, resultante da formação de duas áreas de instabilidades importantes no início do mês. Inclusive a ENA chegou a ultrapassar a casa dos 35 mil megawatts médios, depois de enfrentar vários meses aí de
irregularidade na chuva, dificuldades, né, no aumento da energia natural afluente, mas já voltou a cair. Resposta do Sul muito rápida, né, Gui? Do mesmo jeito que sobe rápido, tá caindo muito rápido também e andando mais em linha com a última revisão. Agora, se a gente passa para o próximo gráfico, a gente vai identificar como está o Nordeste, né? O Nordeste teve um ano bom para enchimento de reservatórios, temos andado em linha aí com a previsão, sem grandes desvios da última Rev 2, e a expectativa é de que a gente continue nessa taxa de recessão natural do subsistema no decorrer dos próximos períodos. Região norte do país, para terminar, né, nossa análise de energia natural afluente, também andando bastante em linha, caindo, né? A gente tem as instabilidades mais concentradas no extremo norte da região e, portanto, toda a faixa sul com tempo seco está contribuindo para essa recessão aí que a gente está observando. E mesmo assim, a região norte ainda é um grande fornecedor, né? Foi um grande fornecedor, agora está diminuindo conforme a gente chega no meio do ano, né, Guilherme? Agora o Gui conta pra gente os impactos disso na taxa de intercâmbio e, por fim, né, para falar um pouquinho também os impactos no preço. É isso mesmo. O norte continua, né, sendo exportador para o Sim, mas o seu papel, né, a sua importância nessa função já caiu bastante agora em meados de julho, né, no agravamento do seu período de secas. Por outro lado, o Nordeste intensificou, né, a sua exportação em função aí do aumento da sua geração eólica, que agora do período de julho até setembro, outubro, é bem elevado. Então a gente pode contar aí com o Nordeste exportador por alguns meses, bem provável. O Sul, apesar daqueles eventos, né, de chuva bem expressivos, continua importando energia, mas para essas últimas semanas um valor bem menor, né, na casa dos 650 mega, que é bem mais baixo dos gigas, megas que eram importados antes, no período de estiagem que nós tivemos no Sul. Também vale, até a Elo ressaltou, quando a gente fez o acompanhamento da Era do Sul, que teve o pico alto das vazões, mas elas já caíram com a ausência, né, de novos episódios. O Sul tende a ter essa resposta de subir muito rápido as vazões e delas caírem depois bem rápido também. Inclusive, em função do local onde essa chuva caiu, foi muito mais intenso no Jacuí, né, Lu? Uma parte do Uruguai, então tende a ter uma recessão mais rápida também. O Sudeste, né, agora, em geral, ele estava exportando para o Sul. Dá para se falar agora que ele está, no líquido, ele está importador, né? Ele está recebendo cerca de 3 gigas aí da região norte e nordeste do Brasil e passando só 650 para o Sul, né? Então, no líquido, ele está importando e o Sul está importando um pouco também. E agora eu vou falar um pouco para a gente das temperaturas. A gente começou o mês de julho, né, sob a influência de pelo menos 2 frentes frias que trouxeram uma massa de ar mais frio, mas que ela acabou ficando mais concentrada dessa vez no extremo sul do Brasil. Foram nestas áreas, né, que a gente teve registro de geada, principalmente nas Serras Gaúcha, Catarinense, Planalto do Paraná e também na região da Campanha, lá na fronteira com o Uruguai. Esse frio mais intenso, como a gente pode ver nos mapas, né, não chegaram a atingir a maior parte do Brasil Central, que acabou registrando temperatura máxima acima da média em diversos pontos, incluindo a capital paulista, e também a temperatura mínima ficando acima da normal na maior parte das áreas do Brasil Central. Agora, tem um grande destaque, uma mudança para vir por aí, viu, Gui? No decorrer dos próximos dias. A gente já passa para o próximo mapa, conseguimos identificar que essas temperaturas que ficaram abaixo da média normal em áreas da região sul vão voltar a subir, inclusive tem previsão de calor intenso para as áreas da região sul, o que pode vir a impactar os patamares de carga, então a gente vai ter que ficar de olho nisso no decorrer dos próximos períodos. Mas, por enquanto, o fechamento da primeira quinzena do mês de julho, de fato, foi de temperaturas abaixo da normalidade, principalmente na região sul do Brasil. E quando a gente olha para o impacto da carga, né, do sistema, com essa análise de temperatura, a gente consegue observar que, apesar, né, dessas temperaturas muito baixas no sul, o desvio do previsto, né, em relação ao realizado foi bem pequeno. Para o Nordeste, para o Norte também não tivemos, né, grandes desvios na temperatura. Agora, para o Sudeste, sim, a gente pode observar aí que teve uma carga, né, mais elevada em relação ao previsto pelo ONS. E acho que é bom ressaltar, né, que além das temperaturas mais elevadas nessa semana, a gente teve, né, um esfriamento das temperaturas aqui em São Paulo ontem e hoje, mas o começo da semana foi bem quente.
Nós também tivemos uma retomada, né, do comércio aqui, com as flexibilizações em relação à prevenção, né, do Covid-19. Então, essa semana já tivemos alguns restaurantes funcionando, né, algumas outras atividades mais intensas, e isso, somado a essa temperatura mais alta no começo da semana, levou aí essa carga um pouco mais elevada para o Sudeste em relação ao previsto pelo INES na última revisão. E outro ponto importante, né, quando a gente pensa em formação de preço, no PLD, são os níveis de reservatório. Para o Sudeste, a expectativa, né, para a próxima revisão é de um armazenamento ligeiramente menor ao que o INS estava prevendo na revisão 2, mas não é muita coisa. O maior destaque, na verdade, de armazenamento fica para a região Sul, que deve sim fechar com armazenamento bem maior do que o que estava sendo previsto na revisão 2. O Nordeste, com armazenamento um pouco maior também do que estava sendo previsto. E o Norte, que apesar, né, no gráfico parecer muita coisa, na verdade é um desvio até que relativamente pequeno em relação ao previsto pelo INS na última revisão. Eu diria aqui, que os maiores destaques ficam mesmo para o Nordeste e principalmente para o Sul, com armazenamentos maiores do que o previsto. E o nosso resumo, né, de todas essas variáveis que nós acompanhamos ao longo da semana teriam para o preço. Em relação à ENA, tem um desvio, na verdade, pequeno, né? Nordeste e Norte muito alinhado. O Sul, com uma tendência de queda agora, tende a alinhar um pouco mais, eventualmente até ficar um pouco menor. E o Sudeste também muito próximo, né, do que tinha sido previsto. A carga, por essa movimentação, principalmente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, uma tendência de elevação nos preços, caso essa carga seja revista. E os armazenamentos tendem a trazer os preços para baixo. E como resultado, né, a gente tem que e temos os outros, né, que são outras variáveis, que para essa semana a gente não monitorou nenhuma outra variável de relevância, né, uma variável adicional, então também sem impactos essas de variáveis adicionais. E o resumo, né, de tudo isso é que o preço da revisão 3 de julho deve ser muito próximo, né, muito parecido ao preço da revisão 2. Então, essa fica a mensagem, né, do diagnóstico para essa semana. E lembrando, né, que a formação de preço leva em consideração as projeções, não só observado na última semana, mas também o que a gente espera para as próximas semanas, principalmente questão de armazenamento. Então, caso a sua empresa, né, você tenha alguma dúvida quanto ao PLD, entre em contato com a gente, para ver como a gente da Ampere podemos te ajudar aí com a projeção de preço. É isso aí, pessoal. O Guilherme bem lembrou, né, que a análise diagnóstica compõe só uma parte das projeções aí para o setor elétrico. Então, se vocês tiverem dúvida também com relação aos nossos produtos e serviços da meteorologia, entrem em contato com a gente, estaremos disponíveis e bastante felizes em atendê-los, tá bom? A gente volta na semana que vem com mais informações diagnósticas para todos vocês. Qualquer dúvida que você teve durante esse vídeo, não hesite em entrar em contato com a gente também. Um grande abraço, muita paz e muita saúde a todos vocês. Um excelente restinho de semana. Isso aí, pessoal. Boa tarde, se cuidem e um excelente final de semana para todos.